Maravilhosa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que incrível! Saudade de falar com vocês aqui. Estamos aqui na pegada. Olha que legal, muito bom. Edivaldo Alves. Tá por onde, Edivaldo? Tá em Boston? Legal, bom demais. Em Boston, meu parceiro. Que legal, muito bom. Tive aí, quase a gente se viu, né? Foi muito legal. Estamos aqui com o Cleiton, que tá Dani, Luiz Bongiorni. Alberto Mendonça, Rafael Pinheiro, Wilson, Nara, tem o iPhone aqui também, não sei quem que é o iPhone, o Carlos Eduardo, grande Carlão, tá aqui com a gente também, Sandro Domingues, é isso aí, Sandrão, tá na estrada, Sandrão? Tá voltando para casa, querido? Como é que você tá? Suyan também tá aqui com a gente hoje, Suyan Fernandes, bom demais, hein? Vamos trazer algumas novidades aqui, muito boa para vocês, de primeira mão. Apresentação da nova parceria, né? Wolf Hunters agora. A gente vai estar startando agora essa semana com força total. E algumas novidades em relação a financiamentos, né? Como a gente já estava falando para vocês ali no nosso grupo, beleza? Esta está sendo a primeira reunião. A partir dessa semana agora a gente começa a investir pesado, né? Nesse mercado novo agora tanto para dar oportunidade para algumas pessoas quanto para trazer, né, essa oportunidade real aí para muita gente, tá? E eu vou ser bem objetivo aqui e aí no final a gente vai estar abrindo para perguntas e eu vou estar falando algumas novidades do solar, mas no final do dessa nossa apresentação de hoje aqui, tá bom, gente? Então vamos nessa, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela aqui agora e aí a gente já dá start. Espera aí que recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver. Estão entrando. Mas vai entrando no processo. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com você. E deixa eu saber aí se vocês estão vendo minha tela. Ok, deixa eu fechar esse vídeo. Vamos abrir aqui o PDF de hoje. Espera aí que tá errado aqui. Só voltar tudo. Legal. Vocês estão vendo a minha tela aí? Bom demais? Legal. Pessoal, olha só que legal. A gente está criando agora um programa, tá? Chamado Roof Hunters, que é o chamado Zenith no telhado, né? O Z do final do Hunter ali, ele significa Zenith no telhado e zero desculpas. Tá, Fernando, mas o que que é isso? A gente vai também agora estar ganhando sobre telhados? Sim, gente, é essa que é a mega novidade que eu quero passar para vocês. A gente sempre ganhou até hoje com energia solar, né? Mas não ganhava sobre vendas de telhado. E recentemente a gente teve uma lei, uma mudança de lei aqui na Flórida não, nos Estados Unidos inteiro, né? Assinada pelos deputados agora, passada pelo Trump, que é a The Big Beautiful Bill, que é uma lei que acaba com o incentivo de solar, acaba com o incentivo de carro elétrico. Então, na maioria dos estados, o solar ele vai estar podendo ser vendido tipo como se fosse à vista, que vai valer a pena. Financiado, energia solar vai ser em alguns estados vai ser bem difícil a gente dar a economia que a gente dá hoje, né? Hoje a gente dá uma economia de 50%, 40%, dependendo da conta de luz do cliente. Sem o incentivo federal, acaba ficando cada vez mais difícil. E eu confesso a vocês que uma canetada do governo afetou o meu mercado que eu estava investindo há anos, me deixou um pouco chateado. E eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer para continuar ajudando as pessoas que estão comigo, que confiaram em mim, a continuar tendo renda financeira e ao mesmo tempo um produto que não vai ser afetado como foi afetado agora o mercado de energia solar. Ele vai voltar a crescer de forma bastante alta, mas Flórida, entre alguns outros estados, vai ficar bem mais difícil vender com o jeito que a gente vende hoje, né? As vendas vai estar caindo bastante. Massachusetts, que o Edivaldo tá lá, ainda está tranquilo. É barato, é mais cara a energia lá, então você consegue dar uma economia boa e tarará. E aí, o que que a gente fez? Hoje a gente é sócio de uma companhia e eu falei, cara, vamos dar uma oportunidade e criar um método de vendas de telhado que as pessoas podem vender a partir de casa, mesmo sem saber vender telhado, só captando clientes. E aí a gente desenvolveu uma plataforma agora onde você vai poder ser um roof hunter, tá? Como que é o roof hunter? É uma pessoa que caça telhado, tá?
Fernando, mas o que que significa isso, cara? Tipo assim, eu vou vender telhado? Na verdade, não, né? Na verdade, você vai só caçar o telhado. Vou dar um exemplo para você. Imagina, Cleiton, você tá com uma casa aqui na Flórida e você, de repente, pensou em colocar solar. Só que o solar deu um desconto na tua conta de $30 por mês. E aí você pensa, pô, será que eu vou colocar esse solar na minha casa? Será que $30 por mês? Será que o meu seguro vai aumentar? Será que os caras vão furar meu telhado? Ah, acho que eu vou ficar com a conta de luz ainda. Porque não mudou nada na tua vida, né? Você continua com a conta de luz, está pagando um pouquinho mais caro e não colocou o solar. Não teve os $30 de economia por mês. Tá tudo bem, né? Agora, eu chego na tua casa e falo que o teu telhado, ele tá com 15 anos. Sabe o que acontece aqui na Flórida quando o telhado tem 15 anos? Tem que fazer a troca, né? Tem que É, fazer a manutenção. é obrigado a fazer a troca. Obrigado a fazer a troca. Não é uma questão de escolha. Ah, talvez eu prefira continuar com a Duke, talvez eu prefira continuar com a Cua. Não, é obrigatório trocar o telhado com 15 anos. Então, a coisa mais fácil do mundo é achar um cliente que precisa trocar o telhado, entendeu? Continua sendo um high ticket, porque um telhado não é barato, entende? E continuamos tendo margens boas de comissionamento, né, para poder ter uma renda legal. Então, é muito mais fácil caçar uma pessoa que precisa trocar o telhado, que basta a casa dela ter telhado de 15 anos que ela já precisa trocar. Porque se ela não troca, o seguro cancela. Só que se a casa é financiada, a seguradora você não pode ficar sem seguro, porque a casa é financiada, a casa não é tua, é do banco, então o banco não deixa você ficar sem seguro na casa. Então as pessoas ficam numa sinuca de bico, entendeu? Não sabe o que faz. Tipo, e aí? E até então, durante todos esses anos que eu trabalhei com solar, né? Eu já indiquei para um monte de amigo meu trocar telhado de casa que eu fechei o projeto solar. Fazia o projeto solar, aí vinha lá, não, o cliente não vai poder ter o solar porque tem que trocar o telhado. Beleza, eu pegava um amigo meu e mandava para ele, ele ia lá e fazia o projeto, ganhava no telhado, ganhava em tudo e fazia para mim, e eu vendia o solar depois. Pra mim tava tudo bem, eu tava ganhando com o solar. E indiquei um monte de cliente para ele. E detalhe, esse meu amigo que fechou um monte de telhado, ele não tinha nenhum programa de financiamento. Ele não financiava, ele era tudo à vista, e a maioria dos roofers é à vista que eles fazem. Por isso que às vezes a pessoa fala: Não, eu preciso trocar o meu telhado e queria colocar o solar. Dá para colocar junto? Aí, às vezes a gente fazia assim, né? E a Freedom fazia. Mas ficava bem mais caro fazer desse jeito, porque o cara ia pagar, né, um monte de coisa junto ali do telhado da casa dele. Tá entendendo? Então, a gente fechou essa parceria e hoje a gente pode trazer pessoas para poder trocar o telhado. E detalhe, depois que a pessoa troca o telhado, o que ela tem que fazer? Ela tá com o telhado bonitinho para a gente poder colocar o solar. Entendeu? Então, só semana passada agora eu fechei 3 clientes que precisavam trocar o telhado e que já querem colocar o solar. Entendeu? Porque o financiamento com o solar ele sai muito mais barato. E aí a pessoa consegue colocar. Só que ela não me procurou porque ela queria colocar o solar, procurou porque ela queria trocar o telhado, entendeu? Então essa que é a grande sacada. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né? O Zenit é o ponto mais alto do céu, por isso que é Zenit no telhado. Então é assim que vai funcionar, tá? E no final eu vou trazer as novidades que a gente tem para o solar também, que são muito boas, que a gente pode fazer junto, inclusive para clientes que não têm crédito, não tem credit score, tá? Então por que que vale a pena ser um Roof Hunters, tá? Como eu já estava falando para vocês, é obrigado pela seguradora a troca do telhado com 15 anos na Flórida. Não é uma questão de escolha, é obrigatório. Telhados vencidos, infiltrações, exigência de seguro aumenta mês a mês, criando riscos cada vez maiores. Hoje mesmo, né? Não sei se a Mariana está aqui. A gente fez uma reunião hoje com um cliente dela e aqui ela não tá aqui ainda. Mas o cliente dela falou, cara, eu preciso trocar meu telhado para ontem. Aí ela falou, mas por quê? E tal, não sei o quê. Aí ele falou, então, o meu HOA já me deu multa e o meu seguro já cancelou. Aí ele falou, mas sério, cara? Ele falou, não, eu preciso para ontem, porque eu já tô sem seguro na casa e o HOA me deu uma multa agora e falou que eu preciso trocar urgente. Então, assim, aqui tem essa obrigatoriedade, entendeu? Então, ó, famílias ficam vulneráveis, precisam de ajuda antes que pequenos problemas se tornem desastres. E na Flórida a gente tem ainda os furacões, né? Então, furacões, né? Tipo assim, as pessoas não podem ficar com telhado velho, que senão o furacão vem e arregaça com tudo, né? Então é bem complexo. Empresas não conseguem, e vazamento também, dá muito vazamento. Empresas não conseguem prospectar e atender todas essas demandas de forma eficiente. Então, o que que a gente fez? Criamos um cenário que nasce o Roof Hunters, uma solução pensada para conectar quem precisa de reparos urgentes com quem pode oferecer assistência de forma rápida e confiável, tá? Então, ganhe por indicar e proteger famílias. Olha que legal. Como que funciona o movimento RHZ? Então,
simplesmente você caça e qualifica os contatos. A Qualitec, que é a companhia que faz todo o processo de troca do telhado, ela assume a negociação, fecha, instala e realiza o pagamento, né, para os roof hunters, no caso, para a gente, entendeu? O modelo simples e direto indica e ganha sem precisar vender nada, tá? Porque fazer a venda no telhado você tem que ter, né, ali uma experiência e tudo mais e tal, então não tem necessidade disso. Aí a empresa criou só um programa de caçador mesmo. Você caça, manda para a empresa o lead. A empresa paga pelo lead. Pera aí, Fernando, como assim paga pelo lead? Ela vai pagar pelo lead qualificado. Não precisa vender para o cliente. Se ela não vender, a gente ainda recebe. Já pensou nisso? Então, tipo assim, ó, 10 clientes na semana, vezes 100 dólares, já deu US$ 1.000. Entendeu, Cleiton? Ah, mas não vendeu nenhum ainda. Mas é o programa, entendeu? Mas os É leads só tem que indicar, então. só indicar. Não precisa vender, Legal. só indicar. Então o RHZ, ele simplifica todo o processo. Você traz oportunidade, a empresa faz todo o resto. Simples assim, tá? E eu vou explicar como achar os telhados velhos, inclusive, pelo Zillow. Muito fácil. De forma gratuita. Olha só. Então ninguém vai ficar de fora, né? A gente quer formar um time diversificado e motivado, onde cada pessoa tem espaço para crescer e contribuir, independentemente do nível de experiência, né? Zero experiência? Sem problema. Não precisa entender de telhado. Acreditamos no aprendizado contínuo, desenvolvimento de habilidades do dia a dia, vamos ter treinamentos. E a gente pede o quê? Ética, foco e vontade de fazer acontecer, né? Trabalho é flexível, a gente pode oferecer liberdade para trabalhar de qualquer lugar com métodos que priorizam produtividade e qualidade. Olha só. Como que funciona? O padrão, três passos simples, tá? O primeiro, você identifica quem precisa trocar o telhado. Procura imóveis com necessidade clara de reparo. Número dois, envia os dados com autorização seguindo um padrão Zenit, ok? Garantindo segurança e qualidade nas informações. Né? Quanto tempo tem o telhado da pessoa, tarará, tarará, tarará. Receba a sua recompensa, que chama Bound, imediato no aceite do lead. E um bônus adicional quando a venda for concluída. Entendeu? Então a gente ganha o bound, que é a adesão do lead. Então o lead foi, a gente já recebe pela cadastro do lead. Aí beleza, aí depois a venda concluiu. Aí ganha uma comissão pela venda também concluída. Entenderam, gente? Então são algumas formas de ganhos. Vou mostrar cada uma delas aqui. Tá, quem que é a empresa que faz todo o trabalho, todo o processo aqui? Né? A empresa chama Qualitec, ela fica no sul da Flórida. Então a ideia é caçar telhados nessa região, porque é um lugar mais velho, tá? Fernando, mas eu tenho um telhado para trocar em Orlando, tem que colocar o solar e tal, e eu vendi o solar e preciso trocar o telhado porque o telhado é velho. Vamos fazer também, não tem problema. Mas o foco de caçar telhados é no sul da Flórida, porque os telhados são mais velhos, são maiores. Então, perto do mar, as pessoas preferem colocar telhado de taio ou de metal, que é mais caro, com isso a comissão aumenta, entendeu? Do que um telhado de shingle, que é borrachinha, que é mais barato. E lá é tudo, né, perto do mar, os caras têm medo de furacão, então lá ninguém vai ficar querendo ficar sem seguro na casa ou sem o telhado vazando, né? Ou com risco de vazamento, entendeu? Então é muito mais fácil. Então, beleza, ó. O encontro entre precisão técnica e propósito, tá? A gente transforma telhados em proteção e tranquilidade, com equipe licenciada. Hoje a Qualitec tem 16 anos no mercado, né? 4.9 reviews no Google, 4.9 estrelas, e a empresa que tem 6 licenças. Tá, Fernando, como assim 6 licenças? A empresa é focada em roofing, mas ela tem licença de HVAC, que é ar-condicionado, licença de plumbing, que é troca de water heating, outras coisas, e tem outras licenças a mais. Isso pode ser que você indique um cliente e ele vai, o vendedor da Qualitec vai lá, faz a venda, você vai ganhar a comissão da troca do telhado. Mas às vezes o cara tá com um water heater velho. O que é o water heater? É o aquecedor da casa. Troca também, ganha mais um percentual da troca do water heater. Ah, tem que trocar o ar-condicionado. Troca também o ar-condicionado. Então pode pôr tudo junto. Põe um solar. Ganhou na venda do solar também. Entendeu? Então é um pacotão que acaba virando um negócio. Eu fiz uma semana retrasada que quis trocar o water heater, que é o aquecedor da casa que estava velho, o telhado e o solar. Entendeu? Então foram três coisas em um cliente só. Coisas que a gente não tinha antes. Formas de ganho. A gente recebe bout por lead aceito, tá? Que é um pagamento semanal. Então toda semana vamos receber pela quantidade de leads que foram cadastrados. O bônus por venda do lead. Ah, o Edivaldo foi lá e cadastrou o José. O vendedor foi na casa do José, apresentou o estimate do telhado dele,
mostrou as formas de financiamento, que é outra coisa legal também, né? Tipo assim, eu quando eu indicava esses clientes de telhado que eu tinha que colocar solar, os caras que eram os meus parceiros de telhado aqui na Flórida, ninguém tinha opção de financiamento. Eles falavam, cara, no máximo em 2 vezes, quando começar o serviço e quando acabar. Eles falavam desse jeito. E a Qualitec, ela tem vários sistemas e bancos para fazer financiamentos também, que ajuda muito na venda, né? Do telhado, no caso ali. E do solar também. Bônus por venda do seu lead, que é o cash mais o RTC, que seria viagem. Vou explicar para vocês já, tá? O RTC é um reconhecimento e crédito de viagem. E uma gamificação que acelera todo o processo. Como que funciona o Bounty? Tá? Um pagamento semanal, tá? Como que é assim? Ó? O nosso modelo de recompensas é simples e transparente. Você é pago semanalmente de acordo com a sua categoria, com tetos que protegem o caixa e garantem previsibilidade para todos. Então, você inicia ali como bronze, né? Aí você, como bronze, você cadastra um lead. O lead foi qualificado, o close foi até a casa do cliente, atendeu o cliente, viu que o cliente era real, viu que ele realmente estava com o telhado para trocar e tal. Automaticamente você recebe US$ 50. Quanto que você pode ganhar nesse nível por semana? US$ 250. Nesse bônus. Ah, mas o cliente comprou o telhado e deu US$ 4.000 de comissão. Tá tudo bem. Isso aqui é um teto para o lead de cadastramento de lead, agendamento. Entendeu? Conseguiu entender, Cleiton? Fez sentido? Entendeu, Edivaldo? Ficou claro do jeito que eu expliquei? Fez sentido, Fernando. Então tá bom, querido, obrigado. Aí depois vem o Silver. O Silver, você chega a Silver, né? Tem um sistema de pontuação de acordo com a quantidade de leads que cadastra, quantidade de vendas que acontecem, qual é o estilo do telhado que foi vendido. Então, se for metal, se for tile, vale mais caro, então vale mais pontos para você chegar nos títulos, entendeu? Não tem, sabe? Só um detalhe, tá? Não tem MLM aqui, não tem negócio de indicação, não tem nada disso. Isso aqui é título que vai alcançando por pontuação de agendamento de lead e de venda pessoal, entendeu? Então, você recebe US$ 60 por lead cadastrado e um teto de 400 por semana. O Gold, US$ 80 por lead cadastrado, uns 600 por semana. O Platinum, US$ 90 por lead cadastrado, 800 por semana. E o Diamond, US$ 100 por lead cadastrado e um teto de US$ 1.000 ali por semana, tá? O objetivo, dinheiro rápido e previsível, entendeu? Não precisa esperar 40 dias para receber, não precisa esperar, entendeu? Todo o processo de aprovação, do cliente pensar, nada disso. Cadastrou o lead, o closer foi até a casa do cliente, o cliente realmente é qualificado e era um lead real, você vai receber os US$ 50, 60, 80, até os US$ 100 ali por cadastro do lead. Entendeu? Conseguiu entender, Sandromar? Legal demais, muito bom. Nara, tá entendendo bem aí, Nara? Legal, né? Ó, o Luizão também abriu a câmera aí agora. Legal. Vamos lá. Aqui é um exemplo, tá, gente? Existe uma calculadora dentro do sistema, eu vou passar um sistema para vocês, tá? E essa calculadora funciona assim, ó. Então você tem um telhado de shingle, que é a média hoje, um telhado de 30 square feet, tá? O custo dele de venda é 6,50, tabelado, né? Então vai ter um contrato de mais ou menos uns US$ 19.500. Então, um exemplo no nível avançado, né? É, vai ganhar mais ou menos 1.343 na venda e mais 117 de premiação de viagem, dá um total de 1.460. Um telhado pequeno desse de 30 square feet, tá? Se o lead for vencedor, o balde abate do cash. Beleza. Aí se for o telhado de tile, né, dá mais ou menos 2.880 de comissão, o mesmo tamanho de telhado. Se for um telhado de metal, dá mais ou menos uns US$ 3.120 de comissionamento, o mesmo telhado. Entendeu? Isso aqui é um bônus a mais, além do bônus de agendamento. Então tem um bônus de agendamento, que você agendou o lead, recebeu por agendamento, e aqui é um bônus de venda. Então a pessoa comprou, decidiu trocar, né? Na verdade ela precisa, né? Ela é obrigada a trocar, entendeu? E aí você vai ganhar, entendeu? Muito bom. Bruno Gutenberg, querido. Que legal, cara, que legal. E aí então tem o bônus de venda do telhado. Fechou? Tem uma calculadora que você pode ir lá e colocar os números lá e você vai conseguir saber quanto é que é o percentual de cada um. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui a empresa já tinha, né? Que é um programa chamado Pace. É algo que eu já tive alguns clientes que tinham falado que tinham feito esse programa. Eu não conhecia, né? Mesmo trabalhando com eficiência energética e solar.
E essa empresa ela já tem o Pace, ela tem o Pace liberado com mais de 3 bancos. Isso é muito legal, porque o Pace ele é um programa que eu estou conseguindo fazer hoje financiamento mesmo para quem não tem credit score, porque tem muito brasileiro que tem casa aqui, né? Só que ele não tem crédito, porque ele nunca veio para cá, ou ele tem ou ele nunca pegou um cartão de crédito, nunca financiou nada, então ele não tem crédito para poder colocar um solar na casa dele no caso dos bancos americanos que a gente utiliza normalmente, ok? O Pace, ele é um banco, né, de eficiência energética e melhoria da casa, tá? É um programa de energia limpa. Então, tudo que for relacionado a eficiência energética de uma casa, dá para a gente financiar pelo PACE. Então, ar-condicionado, o roofing, né, que é uma coisa que traz eficiência energética para casa, as janelas, né, que às vezes a janela que a pessoa quer trocar com para ficar mais isolada a casa, porque está vazando muito ar. Então, tem várias coisas que dá para colocar junto no programa do PACE aqui para poder fazer o financiamento para o cliente. O solar, principalmente, entendeu? Então, tudo entra. Aí, vamos supor que o cliente não vai só trocar o telhado. Tudo bem, dá para colocar no Pace, porque o telhado, se ele não tiver novo, ele tem muito vazamento, então gasta-se mais energia porque o telhado é velho. Então tem isso também, entendeu? O que é o programa, tá? Ele financia melhorias no imóvel. Então troca de telhado, roofing, solar, troca de ar-condicionado, como eu já falei para vocês. E como que o cliente vai pagar pelo Pace? Ele vai pagar junto do IPTU, no Proper Tax da casa. Cara, isso é surreal. Então, ó, você tem uma avaliação especial do imóvel. E por que que ajuda a fechar? Porque não tem entrada. A pessoa não tira nada do bolso para poder fazer a adesão vai, vou exemplo aqui, né? Nessa foto aqui, ó, é um print que eu tirei hoje. Ó, tem um telhado de US$ 19.500. Um telhado normal de shingle, 30 square feet. Aqui nesse telhado de US$ 19.500, a parcela do cliente em 20 anos vai ficar 216 por mês. Só que como que ele vai pagar isso? Ele vai pagar no proper tax da casa. E vai começar a pagar em 2027 ainda. Então esse cliente que está comprando hoje esse telhado, ele não vai começar a pagar esse ano nem no outro, só no outro ano. Então se ele vender a casa nesse período, ele nem começou a pagar. Só que o telhadinho dele está novinho desde 2 anos antes. Entendeu? Ou o solar dele, ou a troca do ar-condicionado dele. Cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui dá pra gente nadar de braçada com esse programa aqui. Fernando, mas é difícil aprovar? Não. Basta a casa ter equity, porque eles veem o crédito da casa e não o crédito do cliente. Tá entendendo? Então, parcela fixa no IPTU, aprovação foca no imóvel, sem históricos de pagamento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Gente, tem pergunta sobre isso aqui? Eu vou abrir para perguntas sobre esse programa, porque esse programa aqui dá para a gente usar para clientes nossos que não foram aprovados pelo Solar. Vocês estão entendendo? Então tem um monte de cliente que a gente tem na mão que não foram aprovados pelo Solar porque não tinha score. Então dá para a gente fazer a venda através desse Pace para esses clientes. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, né? Deixa eu, deixa eu compartilhar agora com vocês. Ó, eu estou dentro de um dos bancos, ó, que faz o Pace, tá vendo? Então, olha que legal. É muito simples. Aqui, ó, esse é um dos, né? A gente tem três. Aí aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar estimativa, né? Então, eu quero fazer um financiamento. O cliente quer colocar o solar dele deu 50 mil. Aí ele quer colocar mais um roofing, que o roofing dele tá velho. Então, foi mais ou menos para uns 70 mil. E de repente ele quer trocar o water heater, que é o aquecedor da casa. Se o water heater tiver velho também, gente, ele é obrigado a trocar, porque a seguradora ela fala para ele que ele tem um limite, tem uma data de uso, sabe? Seguradoras são bem chatas na Flórida, entendeu? Então vamos colocar mais 5 mil aqui do water heater. Pronto, deu 75 mil. Esse cliente ele vai começar a pagar em 2027, no dia 31/3 de 2027, uma parcela de 799. E se a gente quiser, se ele quiser, ele pode estender o primeiro pagamento para 2028, com uma parcelinha de 860. Quanto que ele deu de entrada? Zero. Zero. Ele vai começar a pagar em 2028. Se nesse tempo ele vender a casa, ele nem começou a pagar.
Entenderam? Fernando, Hum. posso tirar só uma dúvida? Aí, no caso aí, se ele vender a casa, como que funciona? Vamos falar assim, vamos dizer, o IPTU vai ficar atrelado, provavelmente ele vai ter que avisar que o IPTU dele é um pouco mais alto por causa da energia solar, da troca do roof, essas coisas, né? É isso? Então, ah, não vem nem detalhado no Proper Text como que, por que que é o valor que é, entendeu? Então, assim, Ah, ele entendi. pode falar? Sim, pode falar. Mas a pessoa que está comprando a casa pode perguntar ou não, e se perguntar quanto que foi o IPTU dessa casa, tipo, quanto que é? Ele fala, 1.200, entendeu? Entendi. 1.200. Ah, legal, tá bom. Ah, mas e como é que é? E antes, quanto é que tava? Tava 1.000. Eu pagava 1.000. Agora ele paga 1.200. Entendeu? Fernando, Entendi. Fernando, Uhum. também sobre esse financiamento, vai ficar, ele fica um financiamento, como se falou, dentro do IPTU, mas não é um lins. Se a pessoa for vender a casa, não aparece isso como um lins. Não, porque é transferível, né? Junto com a casa. Ele tá, tá na casa. Eu vou dar um exemplo para você. Existem um negócio aqui, casas novas, que tem um negócio que as pessoas pagam na conta de água, que é um custo para fazer casas de novas construções, sabe? É um custo que existe que vai na conta de água de casa de nova construção, porque existiu um custo para levar a água até lá, de ter todo um processo e vem isso na conta de água das casas. Estão entendendo? Então, não são todas, tá, gente? Estou dando um exemplo de casas new construction, né? Elas precisam disso e fica alguns anos na conta de água dessa casa. Só que não vem detalhado, entendeu? Então, se você hoje comprar uma casa, Luiz, que tem esse negócio na conta de água porque era uma construção nova, você nem consegue saber, entendeu? Você só está pagando a conta de água com essa taxa a mais porque tem essa taxa lá e é transferível automaticamente, entendeu? Para quem comprou a casa. Certo. Tô dando exemplo de água. A gente faz isso com o solar, no leasing, né? Ah, vende a casa e transfere o solar, entendeu? A gente faz isso no leasing. Tá. Como se fosse uma transferência de sessão. Transferência de seção, isso aí. No caso aqui não vai estar nem detalhado para o cliente, né, que está vendendo a casa, isso daí. Eu tô falando isso porque eu tenho um cliente, antes mesmo de saber sobre o PACE, ele que me falou. E ele comprou uma mansão em Fort Lauderdale, tipo, gigantesca. E aí o que acontece? Ele trocou tudo. Ele colocou, tava querendo colocar só, ele tava com um financiamento do Pace aprovado de US$ 500.000 quando ele veio falar comigo na reunião. E aí ele falou, não, mas já estou aprovado, US$ 500.000, já estou trocando a janela, já estou trocando o telhado, agora eu quero colocar o solar, agora eu quero fazer isso e aquilo. Só que ele já tinha colocado a casa à venda, entendeu? Então, é mais ou menos isso que dá para fazer, tá? Então dá para pegar todas as casas de vacation que a pessoa não tinha crédito e dá para a gente fazer isso daqui, tá? Beleza, voltando para cá. Alguma pergunta sobre isso? É muito simples, né? Não precisa nem Não, explicar muito. só uma dúvida, Fernando. E aí, você falando entrar no IPTU, aí ele vira um custo mensal na casa, né? Todo mês tem esse valor. É, a pessoa pode pagar anual também, né? Pode pagar anual, entendi. Não, show. Só para ter essa noção do valor. Valeu. Faz, Bruno. Faz sim. Só que é um link transferível, né? Então, a... porque o banco ele não está vendo a... o credit score do cliente, ele está vendo o equity da casa. Então, enquanto ele não recebe, vai ter um link ali na propriedade, mas que é altamente transferível para o novo proprietário que está comprando. Caso haja a necessidade de quitar por uma venda na Tem, negociação, também tem tem. Amortização, tem amortização. amortização. Tem. Boa pergunta. Aqui, ó. Então aqui tem US$ 221, aí tem aqui a amortização, tá vendo? Aqui a gente consegue ver 20 anos, aí vai ficar aqui a amortização, tá vendo? Perfeito. Quanto antes pagar, tá tudo certo também, tá? Mas é uma baita ferramenta para quem tá fazendo casa, comprando casa de flip, sei lá, né? Tem muita oportunidade aqui com esse produto.
E só tem na Flórida e em Califórnia, tá? Então não tem em outros Ah, lugares. Então se alguém tá, quero vender, sei lá, em Utah, não tem. Só na Flórida e na Califórnia. Exato, Bruno. Pagamento seria à vista, exatamente. Então a gente faz um projeto em cash. O Bruno falou que o pagamento para frito ficaria à vista, então ficaria à vista. A gente faria o valor final do sistema do cliente em cash, receberia do banco o valor e pagaria frito em cash do solar. Show. Então vamos lá. Então tem um bônus de RTC, que significa viagens, né? Reconhecimento Travel Credit, é uma pontuação a cada venda realizada. Ela é transformada em pontos de viagem, né? Viagens ou prêmios. Então como que você usa? Você acessa a loja, vai ter uma loja, né? Já tem, né, a loja. O aplicativo escolhe entre as viagens, experiências ou prêmios. Aí tem a trilha de níveis, né? Como eu te falei, não tem sistema de marketing de indicação aqui. Na verdade, é só por venda pessoal mesmo e a pontuação. Mas se você atingir a pontuação de 40 pontos, você já está como silver. E aí você está com potencial de ganho de mais ou menos uns 4.700 por mês só na questão do telhado, tá? Não estou nem falando do solar. Solar, as comissões são as mais altas do mercado. Não existe nada nos Estados Unidos que pague mais comissão do que o negócio de energia solar hoje na América, entendeu? Mas aqui você pode ver que é uma comissão muito boa, né? 4.700 aqui como silver, só por indicar o cliente. Como Gold, de 100 a 199 pontos, um potencial de ganho de mais ou menos 7.100 por mês. Como Platinum, de 200 a 299, potencial de ganho de 11 mil. E como Diamond, 300 a mais pontos, potencial de ganho de 17.570 por mês. Tá? Nara, só cadastrando lead. Quem vende é a empresa. Tem o Upgrade, que seria o Gold. O Gold você pode chegar por pontuação, ou você pode chegar, né, já como um parceiro. Então você vai fazer um investimento de 297 e você já entra como Gold. E aí, como Gold, você já está ganhando um pouco mais, né, de percentual na venda. E em Bout também, né, em cadastro de lead, você ganha US$ 80 ao invés de 50. Fernando, não quero fazer esse investimento. Posso começar no bronze e chegar lá com pontuação que eu vou ganhando? Pode também, tá tudo certo. Não é nada obrigatório, tá, gente? Então, assim, ó, potencial de ganho de 7.100, bônus por venda maior, curso mais mentoria semanal e um balde de US$ 80 por lead. Aqui é um exemplo, né? Como é o primeiro mês do Roof Hunters. Semana um, o modo Z diário, 1 hora por dia ali. Você vai fazer umas 50 abordagens como Hunter, uns 10 leads enviados. Na semana 2 ali, mais 10 leads enviados, foco em consentimento. Semana 3 um lead aceito, mais simulação de ganho. Semana 4 umas 4 vendas assinadas dos seus leads. Então, uma média de 4 vendas por mês já no primeiro mês. E aí, agora eu quero abrir para perguntas e falar para vocês. As perguntas principais que é, Fernando, eu preciso vender? Não, só cadastrar o lead. Quando que recebe? O bounty semanal, que é o cadastro de lead, o agendamento, recebe semanal. E o bônus até 5 dias úteis, após o pagamento do banco ou o cliente. Detalhe, tá, gente? O pagamento do banco, do Roof, é mais rápido, porque o Roof leva mais ou menos 10 dias para sair o permit, entendeu? O cara assinou, faz a aplicação para o permit, e aí depois do permit em 10 dias, em 3 4 dias já está instalado e trocado todo o roof. E aí já o banco já paga. Então é muito mais rápido. Não leva-se 30 dias, 45 dias, como normalmente no caso do solar, que acaba agarrando no permit, na instalação e tudo mais. Então é mais rápido do que o solar. Mas se tiver o roof e o solar, então em 20 dias está recebendo o roof, mas em mais 40 ali o solar, entendeu? Então é bom demais. Como começar? Você pode começar como bronze, gratuito, normal. Vamos começar. E gold, concurso. De novo, Roof Hunters começa grátis, bronze ou entra como gold. Show? E aí, gente? Muito bom, né? Top, Fernando. Muito legal, né? Diferente, né? Eu tenho alguns clientes já, É né? mesmo? Aqueles que eu comentei uma vez com você. E aí eu vou ter que puxar eles, né? Mas aí eu só preciso cadastrá-los, né? Uhum. Pronto, quero fazer, sim. Tem outras pessoas mais agora. Legal.
Muito bom. Aí tem mais uma novidade, gente. A gente tem agora também o financiamento próprio, tá? É, assim, com o Pace, é muito mais vantagem fazer o Pace. Mas às vezes o cara não quer pagar juros, não sei o quê. A gente acaba encontrando clientes assim, né? Eu tô com alguns assim. E a gente tem o financiamento próprio, que pode fazer sem juros em até 24 vezes. Entendeu? Então, isso é muito bom também. É uma outra opção. Então, a gente tem os bancos que a gente já tem de leasing, os bancos que a gente tem de financiamento, aí tem o PACE e tem o financiamento próprio. Então, a gente tem agora quatro novas opções para a gente poder aí estar trabalhando, fazendo as vendas do solar, as vendas do roofing, né? E outras coisas também, né? Não é o foco, porque não dá tanto dinheiro assim, né? Mas se o cara precisa, né? Por que que não colocar um ar-condicionado junto, um water heater junto, né? Mas não é o foco, porque dá bem pouco dinheiro mesmo, entendeu? Um water heater custa US$ 4.000 para trocar, entendeu? Vale a pena focar no solar, que você está fazendo uma venda de 30, de 40, de um telhado que custa 40, né? A gente está fazendo um telhado agora, lá em Boca Raton, de um condomínio. Custou US$ 100.000, entendeu? Então, assim, tem telhado. E o telhado é isso que é legal, né? Você não precisa fazer só residencial. Você pode fazer de prédios, de condomínios inteiro, de qualquer coisa, entendeu? O Marcos perguntou aqui. Esse financiamento próprio pode ser usado no solar também? Pode, Marcos. É para isso mesmo, querido. É para o solar, financiamento próprio. Entendeu? Muito bem, muito bem. E aí, alguma dúvida sobre o Roof Hunter, sobre o Pace, sobre o financiamento próprio? Pode mandar as perguntas. Mete bronca. Ó, Fernando, sobre e sobre cold call, por exemplo, o que que no solar a gente precisaria antigamente precisaria da energia, né? Do bill de energia. E agora, por exemplo, se a gente como é Califórnia só e Flórida, né? E eu nem conheço, né, pessoas nesses lugares. A gente iria totalmente cold call, certo? Exatamente. O que que acontece? Pode ser cold call, pode ser SMS, pode ser tráfego pago, entendeu? Tem várias formas que dá pra gente fazer. Mas uma forma simples é o Zillow. Tipo, rápida e fácil é pegar aqui no Zillow. Você vai em casas que estão à venda. Então, por exemplo, casas que estão à venda, o dono quer vender. Ela tá à venda, certo? Então, vou dar um exemplo aqui, Deerfield Beach. Vou colocar Boca. Aí eu venho aqui e coloco o tipo de casa. Tiro aqui condomínio, tiro aqui lotes, apartamento, manufaturada. Aí, ó, pronto. Aí eu venho aqui e vou colocar o ano. E aqui a gente consegue colocar o ano da casa. Tá vendo? Ó? Então, deixa eu colocar 2005. 2005 tá dando quantos anos? 10 anos, né? É isso? Não, 25 anos. 2005 tá dando 20 anos. 20 anos. 20 anos. Nossa, eu sou bom de matemática, hein? E agora, tá dando quanto? Tem que ser, acho que dois. 10, né? Então põe 2010. Pronto. 15 anos. Aí vou pegar aqui um exemplo. Você pega essa casa aqui, eu construí em 83. E aqui não fala nada se foi trocado o roofing. Ah, não, fala aqui, ó, tá vendo? New Roof 2023, tá vendo? Certo. Por quê? Porque se o cara quer vender, ele coloca se ele trocou. Entendeu? Porque o telhado não é barato. Então aqui essa casa ele trocou, tá novo. Ó, essa é de 84.
Você dá um conf, aí aparece uma janelinha, aí você consegue ver. Ó, o roof foi replaced em 2022. E aí a gente consegue pegar uma base, uma lista, ó, de 88. Essa aqui não foi feito o roof. Então o que que você faz? Pega aqui o endereço, joga num site chamado Fast People Search. E aí aqui você joga o endereço. Ó, address, pre-search. Aí vai aparecer aqui o nome das pessoas responsáveis dessa casa. Telefone, tudo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, M. Barra. Aí aqui tem o endereço, de onde ela mora, endereço dessa casa, e os telefones. Aqui, ó, tudo aqui, ó. Mobile, landline, mobile. Aí liga ou manda um SMS. Em alguns lugares tem e-mail também, mas aqui não tem. E fala para a pessoa que tem um programa que dá para ajudar ela a ter a troca do roof da casa dela. Você percebeu que a casa dela tá à venda, né? E que ela pode ter um telhado novo para valorizar a casa dela e tarará, tarará. E aí, pronto, marca uma inspeção. Fala, ó, é uma inspeção gratuita. Uma pessoa vai até sua casa e mostra para você como funciona para trocar o teu telhado, tarará. Marcou. Marcou, cadastrou no sistema, e aí automaticamente já vai receber o bounty, entendeu? Na semana, no caso, né? Vou mostrar para vocês o site. Deixa eu ver aqui. Esse é o Você site. falou aí, você falou de uma inspeção local gratuita? Inspeção local Sim, gratuita, é? é importante isso. É, é porque é legal, você fala para a pessoa assim, ó, você está ganhando uma inspeção gratuita. Aí vai uma pessoa até a casa da pessoa, vai subir no telhado, vai tirar, né, as medidas, vai mostrar como é que. E vai mostrar que o telhado tá velho e precisa trocar mesmo, entendeu? Não tem jeito. No caso É, aqui já normalmente, tá velho, a normalmente, pessoa... normalmente ele mostra com um relatório Isso, fotográfico ali de imagem. isso Tá? É aí. porque isso aí foi até a questão de uma pessoa que trabalhava tentou trabalhar com solar, não conseguiu. Ele tem uma empresa de elétrica aqui, né, em Orlando. E a briga dele comigo foi em relação ao telhado. Não, eu não pus na minha casa. A brasileiro conhece, tem informação. Não coloquei por causa de seguro e por causa de inspeção. Ah, eu vou ter que fazer inspeção, já vou pagar uns 2.000, 3.000 dólares só para inspeção do seguro. Então, isso vai ser importante ter isso como base de É isso aí. negociação aí. É isso aí. E às vezes, dependendo da cláusula do seguro dele, dá para acionar para que a seguradora troque o telhado dele, entendeu? Tá, E aí, melhor ainda, porque ele não vai precisar nem tirar dinheiro do bolso e nem financiar. Já estava no contrato dele que a seguradora pagaria. Só que ele não sabe, entendeu? certo. Então, ó, vire um Roof Hunters, receba indicar quem precisa trocar o telhado, caça, qualifique e recebe. Aqui tá alguns exemplos, ó. Um telhado de shingle de 650 dá 4.160 de comissão. Um telhado de metal de 30 square feet dá 3.120 de comissão. Né? Telhado de tile, 2.800. Aqui estão alguns exemplos. E aqui dentro vai ter todas as informações para poder analisar, cadastrar o lead, ver o total de ganho, tá vendo? Ó, taxa de conversão, lead na semana. Ah, quero cadastrar um lead agora. Colocou o lead aqui, endereço, que é zip code no caso, né? Ah, qual que é o telhado que a pessoa tem interesse? Tá aí. Qual a idade do telhado dela? 15 anos. Por que que precisa trocar? Observações. Sobe uma foto que, pronto, cadastrou o lead. A pessoa foi até a casa do cliente, atendeu, viu que ele é dono da casa, que não era um lead falso. Pronto, já está garantido ali 50 dólares a 100 dólares pelo cadastro do lead. Interessante, né, mano? Perfeito. Que Perfeito. legal. Porque assim, Então, isso eu achei muito legal. Por quê, cara? Para pra pensar. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, ou às vezes nos próprios solar. Ele prefere não focar em vender solar e vai fazer um trabalho que garante 100 dólares por dia para pagar as contas do mês. E tá tudo certo. Entendeu? Só que num caso desse agora, para ganhar 100 dólares, basta cadastrar dois leads. Se tiver no bronze e se tiver no diamond, é um lead. Já ganhou 100 dólares do dia. Fora que vai sair venda, né? Uma média. Se o cara precisa trocar o telhado é velho, a pessoa vai lá. Então, a chance de vender é muito grande, entendeu?
E, de novo, né? Solar junto. E aí fica legal. Aí imagina, 4 mil de roof mais 10 mil de solar. 2 semanas atrás eu tive em Deerfield, com Panovich, na casa de um amigo. Ele precisa, estava querendo até ver, só que agora no momento, como está curta a grana, ele segurou, mas ele quer fazer solar e ele precisa trocar o telhado. Esse já vai ser um lead que eu já vou colocar. Aê, Esse, garoto, muito bem. tem uma na praia aqui também, próximo de Orlando, também já está necessitando trocar, já vou colocar 2 leads e já garanto aí na plataforma. E o que que é legal, ô Luiz? É que normalmente é assim, ó. Se esse teu amigo precisa trocar o telhado, porque o telhado dele tá velho, ok? As casas na região dele provavelmente foi construída na mesma época. Então os vizinhos todos precisam trocar. Sim. Então é legal isso também, entendeu? Não é uma questão de luxo, de ter uma economia de US$ 50 na conta. E sim é uma questão de você poder, né, ajudar as pessoas, proteger as famílias, né? E no caso da praia, a praia, se vir um furacão e o cara não tiver com o telhado bom, a casa dele enche de água, né, cara? Uma informação que você passou sobre a obrigatoriedade da troca em 15 anos. Isso eu nunca tinha ouvido falar, tá, Cláudio? Isso eu não. Eu descobri porque eu fui estudar o mercado, entendeu? Então eu fiz uma pesquisa de mercado bem profunda. Inclusive eu descobri, só que a gente ainda não está tão inteirado no assunto, que em agosto agora de 2025 acabou de ser lançado um subsídio para troca de telhado. E esse subsídio ele vai até US$ 10.000. Então assim, é mais uma vantagem ainda para ajudar a gente a conseguir fazer vendas de telhado, entendeu? A pessoa já é obrigada, e ainda tem mais subsídio, aí tem o Pace, aí tem um monte de coisa que dá para fazer. Dá para colocar junto com o solar, aí fica mais, melhor ainda. Esse subsídio vai ser socioeconômico? Você já deu uma estudada só para entender? Eu estudei por cima, era muita coisa para fazer, eu não me aprofundei, mas essa semana eu vou me aprofundar nesse subsídio. O seu nome chama Grant, ele está na pesquisa de mercado, eu vou aprofundar como que a gente faz, ajuda o cliente a ter esse subsídio, entendeu? Mas pelo que eu vi era nacional, entendeu? Tipo, dá para todo mundo utilizar. Uma coisa que eu te falei, é 15 anos para gente, para o cara ser obrigado a trocar o telhado. Só que se o telhado dele tiver muito bom, a seguradora, ela manda fazer uma inspeção, entendeu? E se tiver muito bom o telhado, ela dá mais 5 anos para a pessoa no telhado, entendeu? Então o telhado, o limite é 15 na Flórida, podendo chegar a 20. Que não é comum, tá? Porque a seguradora arrisca muito quando deixa um telhado de shingle passar de 15 anos, entendeu? Legal. Bom demais, né? Tá, então. Maravilha? Vamos fazer acontecer então, gente? Vamos caçar telhado? Uhum. Vamos embora. Tem alguma pergunta? Alguém mais aí? Só aqui no meu condomínio já vou procurar aqui uns que já estão com lona em cima já. Isso, é o TARP. É o TAR. Perfeito. O cara, esse que tá com o telhado com a lona em cima, ele já tá condenado. Muito bom. Isso é uma outra profissão. Tem pessoas que trabalham só colocando TARP, essa lona aí. Esse daí já tinha que ter trocado, ó. Mas às vezes o cara não sabe que tem um financiamento que não checa o crédito dele. Entendeu? É isso que acontece, cara. Eu ó, há anos no solar, eu fui descobrir isso agora, velho, que tem isso aqui. Entendeu? As pessoas não sabem. Então vamos nessa. Vamos tirar uma foto aqui, registrar essa nossa primeira reunião Topzera das Galáxias do Roof Hunters. Maravilha. Sorrisão bonito aí, ô, Nara. Ó, que elegância. Quem puder abrir a câmera aí, Vou abrir. vai ficar mais bonito. Dá uma arrumada no cabelo e. Nossa, Ian agora também. Olha, Mary, Michele, o Rafa, o Sam. Legal demais, né? Top. Muito legal, né? Então só recapitulando para finalizar. A gente pode agora ganhar dinheiro caçando telhado, só cadastrando lead. Quando acontece a venda do telhado, a gente já pode oferecer o solar, porque o telhado tá novinho, entendeu? Já junto com o telhado, já oferece solar junto. E se o cliente precisar trocar o ar-condicionado, o aquecedor da casa, a gente bota junto também, ajuda ele nesse processo todo, entendeu? E a gente tem o Pace, a gente tem financiamento próprio e a gente tem bancos que fazem junto com o solar. Fechou?
Fernando, só uma Perfeito. pergunta, por gentileza. A gente vai receber algum link para se cadastrar? Porque eu já cheguei no final, acabei de chegar. Vai sim. Eu vou passar um link para vocês se cadastrarem no site do Roof Hunters. Maravilha, maravilha. Vamos embora, Fernando. Vamos embora. Tô animada. Maravilha. Tamo junto, gente. Deus abençoe vocês. Conta comigo, tá? Qualquer dúvida que tiverem, manda no grupo, Amém. manda pra mim. Ah, a Mari tá aí, ó. Já fez uma venda hoje, já, de telhado com não sei o que e com mais não sei o que lá. Oi, Fernando, tudo bem? Tem uma pergunta. Pode falar, Rafa. Esse programa é só para o estado da Flórida? Ou, por exemplo, para Maryland também? Do telhado? É, Hoje, só na Flórida. entendi. Amanhã, se você tiver um cliente aí, Hoje, será que pela a internet? gente dá um jeito. Beleza, então. Então esses financiamentos só funcionam, no caso, para a Flórida, né? Entendi. É não, o Pace, né? O Pace. Desculpa, o quê? O programa Pace, que é o banco que faz pelo equity da casa e não pelo score do cliente. Ah, tá, entendi. Esse que só está disponível E para a esse é só Flórida no para momento. Flórida. Isso. Flórida e Entendi. Califórnia. E Califórnia, tá. Beleza, então. Vamos aguardar aqui chegar em Maryland. Mas a gente tem outros programas. Vamos fazer pelo solar, entendeu? Pelo financiamento próprio que dá para fazer. Sim, com certeza. Tá, Aí, tá bom, obrigada. tamo junto. Eu acho que eu acabei perdendo a questão da pontuação. Eu vi lá de bronze para prata, e tal. Como é que funciona aí a questão dos pontos? Eles são estimados em cima do quê? Boa pergunta. Tem várias formas de pontuar. Ó, vou sair aqui e vou mostrar o site para vocês. Ó, então aqui tem as regras e aqui vai ter um vídeo daqui a pouco, tá? Ah, então ele funciona assim, ó. Níveis, aqui, ó. Então, ó, se o lead foi aceito, né? Cadastrou um lead, o lead está qualificado. E então Você está vale um ponto. compartilhando? Tô. Vocês estão vendo? Eu estou. Ah, desculpa, desculpa. Arrasta pro lado assim que você vê. Tá vendo aí agora? Sim, ok, obrigado, desculpa. Então, beleza, o lead foi aceito, Mari. Aí não vendeu. Tá tudo bem, valeu um ponto, né? E, né, dependendo do nível, vai ganhar um valor, né? De cadastro do lead. Ah, o cliente compareceu, né? Tipo, o lead foi aceito e o cliente atendeu o nosso closer lá, o vendedor da empresa que foi lá. Então deu mais 2 pontos, entendeu? Então lead um, compareceu 2, 3. A venda aconteceu, 10 pontos. Ah, o telhado é de metal ou de tile, mais 5 pontos. Entendeu? E aí aqui, para a gente evoluir aqui, é de bronze 0 a 50 pontos, é isso? É, tem que atualizar essa pontuação aqui, ó. A pontuação certa é essa aqui, ó. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Entendeu? Entendi. Então, lead compareceu, o cliente deu show, né? E venda, tile ou metal, e aí tudo vale São ponto. 4 vendas, teoricamente a gente vai subindo de nível aqui do bronze pro silver, é isso? Já foi São possível. 10 Isso. Tá, Dá uma média de entendi. 13, né? Porque vai, a venda 10. A É, 2 do show, mais um já dá 13. Se for metal, o outro mais 5, mas na média 13, né? tá, entendi. Então, um pouco menos de 4 vendas. Isso, um pouquinho menos de 4 Então, vezes. perfeito. Boa pergunta. Eu acho que eu não tinha falado sobre isso, não, mas é bom que esclareceu aí. Bora iniciar, Suyan. Vamos embora. Vamos net Legal. ter Você bronca. falou do financiamento próprio, até 24 meses sem Sem juros. juros, e a partir ainda tem também com juros acima, se a pessoa quiser o financiamento com vocês, ou 24 travou. Não. A ideia Tá. não é. Mas vamos supor que, ó, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o cliente ele quer, não tem crédito, ele não tem equity na casa para fazer o PAYS.
e ele tem um carro. Dá para fazer um financiamento para ele, ele deixa o carro de garantia, entendeu? Aí vai um pouquinho Perfeito. mais de tempo e garante caso ele não pagar, entendeu? Legal. Perfeito. Tá bom? Então, em último caso, agora a gente não perde mais nenhum negócio, entendeu? Se o cara acabou de chegar, ele quer comprar o solar, quer comprar o sei lá o quê, a gente vai dar um jeito. Amarra até a sogra dele. É, vambora, gente, vamos pra cima. Valeu, boa noite pra vocês. Fica com Deus. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite.